Olá, gente! No primeiro vídeo que nós falamos, sobre a implantação de uma secretaria de missões na igreja, nós falamos, ou melhor, eu pude te passar a minha ideia, que a secretaria ela deve trabalhar em parceria com a igreja, Por quê? Porque é essa secretaria que une o missionário à igreja, é como se fosse um elo de ligação, Então isso é muito importante entre a secretaria, entre o missionário, para que a igreja possa estar unida a par, do que está acontecendo no campo missionário. Veja só, as pessoas que trabalham nessa área, na secretaria de missões, ele deve, em primeiro lugar, ter amor pelas almas, amor por missão, entender o ID de Cristo. Tem uma série de coisas que vamos falar, claro, no decorrer destes vídeos que seguirão, ok? Bem, eu não sou, como eu falei, eu acho que no primeiro vídeo também, eu não sou assim a bam da história, eu não sou expert nesse assunto, mas eu vou passar a experiência que eu adquiri no decorrer de alguns anos, Meu pai sempre foi líder, então aprendi muito com meu paizinho, o presbítero Sinésio Lopes, hoje ele está no céu. Eu me lembro que diversas vezes nós saíamos de casa, íamos evangelizar e passávamos, eu criança ainda, passávamos num lugar, gente, onde tinha ferros e água com pedras embaixo, chamávamos de pontilhão. E assim, aquilo ali não era uma aventura, ali a gente podia cair ali, se machucar, perder até a vida, mas nós sabíamos que o nosso objetivo era levar Jesus para as pessoas que estavam lá daquele outro lado, que tinham dificuldades de vir para a igreja. Eu me lembro que nós visitávamos casas de pessoas endemoniadas, eu chegava na casa, estava cheia de capeta, então eu mesmo criança, nós orávamos, E Jesus expulsava o mal daquelas vidas. Eu lembro de muitas coisas. Minha mãe até às vezes diz: como é que tu consegue lembrar de tanta coisa, Eu creio que porque marcou a minha vida, E eu pude trazer para o campo missionário muitas experiências, Que eu vou com certeza no decorrer passar também para vocês. Eu quero falar mais algo aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. Uma observação: talvez a sua igreja não tenha uma agência missionária ainda. Talvez você seja o líder da igreja e deseja montar essa agência. Então vamos lá para algumas dicas, ok? Bem, sabemos que o missionário em si, ele surge onde, gente? Dentro da igreja, E é na igreja onde ele deve dar o quê? Os primeiros passos. Como assim, tia Isa? É onde ele deve receber as primeiras orientações. O missionário deve estar pronto como? No mínimo é bom ele ter 2 dialetos, falar 2 línguas, no mínimo é bom, é sempre bom. Por quê? Porque às vezes ele vai para um país onde fale a língua dele, mas às vezes tem aquela escala, Você chega num aeroporto que não fala a sua língua, ter pelo menos noções básicas de inglês, eu sugiro. É sempre bom para você não ficar perdido, sem saber. É claro que tem muitas pessoas que, eu não sei se felizmente ou infelizmente, dizem assim: mas na hora Jesus manda o Cirineu. Realmente, isso acontece. Mas não vamos confiar só nisso, vamos fazer a nossa parte, porque Deus, Ele gosta quando a gente se esforça, quando a gente trabalha e Ele ajuda, não é verdade? Bem, a igreja é quem passa, como eu falei, as primeiras orientações, E esse desejo missionário vai o quê? Aumentando, vai crescendo dentro daquele missionário que já está sendo formado dentro da igreja e que muitas vezes o próprio líder ainda não sabe, ok? Mas vamos falar também sobre esse ambiente que forma o missionário. E que ambiente estou me referindo? A própria igreja. Veja só, se a igreja é uma igreja fria, uma igreja que não tem visão, uma igreja desorganizada, isso vai criar um problema seríssimo, não só para a vida do missionário quando ele estiver no campo, como também para a própria igreja. Por exemplo,
em relação às dificuldades que o missionário enfrenta no campo missionário. Por exemplo, somos bombardeados, gente. Por exemplo, eu estava num continente, o continente africano, estávamos numa localidade onde a feitiçaria impera. E nós lutamos contra as hostes do mal constantemente, apesar de que é isso que acontece, né? Efésios fala isso. Mas, irmãos, a gente sente mesmo aquele peso, sabe? Aquela dificuldade, muitas vezes chegamos no lugar, sentimos aquele lugar frio. Mas por que nós glorificamos a Deus? Porque nós sabemos que existe uma igreja que está orando junto conosco. Existe uma igreja que está segurando a corda. Então é aí onde é muito importante essa Secretaria de Missões estar o tempo todo incentivando a igreja ao interceder pelo missionário, não é? Agora eu falo assim em relação também à liderança. Se a liderança não se importar com isso, isso também é muito triste. Porque o missionário, eu me lembro, eu estava no campo missionário, eu estava em Maputo, na capital, em Moçambique, e eu me lembro quando o meu pastor ligou para mim, gente, meu coração acelerou, parecia que eu tinha ganhado o céu. Por quê? Porque o meu pastor ligou para mim. É certo que o líder de missão sempre ligava, mas foi o meu pastor que ligou. Gente, isso é muito importante, dar força ao missionário. A gente trabalha até com mais garra, sabe? Com mais afinco, né? Com mais motivação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, ok? Então, tanto os pastores quanto os líderes responsáveis por essa área, eles devem trabalhar em conjunto, devem trabalhar com unanimidade, porque o trabalho missionário precisa estar cada vez mais forte. Nós sabemos que a seara é imensa, é grande, a Bíblia até fala isso e nós vemos, né? E temos muito trabalho a fazer, amém? Faz o teu like aí, dá o teu like, compartilha, clica aí no sininho, ativa, deixa ele ativado, porque vai vir mais coisas, mais sugestões sobre essa Secretaria de Missões que você vai formar ou você já tem e vai aqui também. Vamos aprender juntos com sugestões, novas dicas, não é? Vai ser muito bom. Você pode também deixar o seu comentário, tá certo? Seu questionamento, e nos próximos vídeos terei o prazer em responder e a gente discutir o assunto em nome de Jesus.